do Centro Espírita Morada Cristã, com transmissão pelo Meet e agora pelo YouTube. Na tarde de hoje, nós vamos receber a nossa amiga e irmã Heloísa Vieira, que irá fazer uma palestra a respeito da missão do homem inteligente no mundo. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante, nós queríamos fazer alguns agradecimentos e dar alguns avisos. Queremos agradecer, inicialmente, a todas as pessoas que contribuíram com o sucesso do Bazar Beneficente do Morada Cristã. Ele ocorreu no sábado, dia 11 de julho, na quadra de esportes do bairro São José. Então, nós queremos agradecer de todo o coração aquelas pessoas que nos ajudaram, fazendo doações, ajudaram na organização do evento, pessoas que nos ajudaram com as vendas e na lanchonete, no dia do nosso bazar. A todos vocês, meus amigos e irmãos, nós queremos dizer nosso muito obrigado. Queremos ainda lembrar que continuamos recebendo doações para o nosso próximo bazar. O nosso próximo bazar será no dia 8 de agosto, no Centro Comercial Campos Sales. Então, você que está aí nos ouvindo, se tiver condições de doar roupas, sapatos, brinquedos, bijuterias que estejam em bom estado, nós estamos recebendo para realizar o nosso próximo bazar, lá no Centro Comercial Campos Sales. Então, a todos vocês, muito obrigada e até o nosso próximo evento. Queremos ainda agradecer as doações que temos recebido e estão nos ajudando a arcar com as despesas da nossa casa. Graças a essas doações, nós temos conseguido pagar as contas do Morada Cristã. Então, você aí que nos acompanha, conhece o trabalho que é desenvolvido pelo Morada Cristã, se você tiver condições de nos ajudar, nós temos conta corrente no Banco do Brasil, é esta que está aparecendo aí. Caso você não seja correntista do Banco do Brasil e queira nos ajudar, basta enviar uma mensagem para o Vitor, por esse telefone que está aparecendo, e ele vai lhe enviar um boleto bancário, para que você faça a sua doação e não pague a taxa de transferência bancária. Queremos ainda lembrar que nós já começamos a arrecadar de doações para os nossos irmãos de Iranduba, que são assistidos pelo Morada Solidária. Sabemos que nesse momento de isolamento, da pandemia, muitos deles estão desempregados e passando por grandes dificuldades. Então, eles contam com a ajuda do Morada Solidária. Então, se você quiser contribuir com essa ação social, que para nós é muito importante, para esses nossos irmãos assistidos do Iranduba, é a única saída, nós temos aí o telefone da Dani. Basta mandar uma mensagem por WhatsApp e fazer a sua doação da melhor forma. Pode ser através da doação de alimentos, de material de higiene ou de qualquer valor em espécie. Os nossos irmãos agradecem e nós do Morada Cristã agradecemos ainda mais. Em razão dessa pandemia que nos assola e que infelizmente ainda não tem uma data para que ela acabe, o Morada Cristã ainda não tem data prevista para o retorno das atividades presenciais, mas nós gostaríamos de esclarecer que estamos mantendo atividades regulares de segunda a sábado. Todas essas atividades são realizadas virtualmente, conforme esse quadro de atividades que vocês estão vendo. Na segunda-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, você que quer conhecer mais dessa doutrina consoladora, pode entrar por esse link, se inscrever, e nas segundas-feiras o ESD começa às 19h50. Nós temos 2 facilitadores, o Ilmar e o Alexandre. E nós estamos todos de braços abertos para recebê-los. Na terça-feira,
nós temos Evangelho Terapia, que inicia-se às 19h50. É o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas com reflexões voltadas para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Essa atividade, que também está com link de acesso aí, ela tem 3 amigos que são os encarregados de facilitar a compreensão e a conversa entre os participantes. São o Belchior, o Ilmar e o Paulo Saraiva. Então, será uma grande oportunidade de refletir sobre as máximas do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, venha participar na terça-feira da Evangelho Terapia. Na quarta-feira, nós temos 2 estudos na casa. Nós temos o estudo sistematizado da mediunidade, o ESME, que começa às 20 horas, tem o link de acesso aí, e o estudo do Livro dos Espíritos, que começa às 19 horas, cujo link também está aparecendo aqui. São 2 estudos da doutrina espírita, o ESME ligado à mediunidade, para participar precisa ter feito o ESD, e o Livro dos Espíritos é uma das obras básicas, né? Um dos livros que é do Pentateuco kardeciano. Então, quem quiser participar dos estudos, no caso do primeiro tem um pré-requisito, mas no caso do segundo, basta entrar em contato com o link que as pessoas que facilitam vão dar as informações necessárias. Na quinta-feira, nós temos palestra pública sempre às 20 horas. O início é às 19h45. Assim como essa palestra de hoje, a palestra pública da quinta-feira, ela é transmitida pelo Meet e também pelo YouTube. São sempre temas atuais, baseados na moral e no Evangelho do Cristo, sempre à luz da doutrina espírita. Assim como hoje, né, que nós temos a nossa irmã e amiga Heloísa, que vai conversar com a gente daqui a pouco. Na sexta-feira, é o dia que nós temos mais atividades na nossa casa. Nós temos a Evangelho Terapia, que começa às 19h30, né? Que a sala abre às 19h30, começa, na realidade, às 20h. É aquela mesma rotina da terça-feira, é um grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai abordar as máximas do Cristo relacionadas à nossa vida cotidiana. Às 18 horas, nós temos as preces intercessórias e a evangelização infantil. A evangelização infantil é uma oportunidade enorme para os pais que estão com seus filhos nesse momento de pandemia em casa, sem ter atividades. Então, nesse momento, é importante que você deixe o seu filho em contato com a doutrina espírita através de uma atividade lúdica, que é feita pela tia Maria, pela tia Natasha. É um momento super gratificante e de tranquilidade para os pais, porque as crianças vão estar no computador, mas vão estar aprendendo a doutrina do Cristo de uma forma bem especial. Na sexta-feira também nós temos as preces intercessórias. Essas preces intercessórias nós fazemos para aquelas pessoas que estão em aflição, para os que desencarnaram, os suicidas, os obsediados. Nós temos um link e tem um formulário que você vai acessar, colocar os seus dados e nos enviar, para que a gente possa lhe incluir nas preces intercessórias. Essa solicitação de orações, ela não serve apenas, esse formulário, ele não serve apenas para as orações intercessórias. Se você colocar aí, motivo da solicitação de oração, e for um caso realmente grave, nós encaminhamos para o tratamento nos consultórios e na enfermaria, para o tratamento à distância, para o diálogo fraterno,
Ou seja, com base nesse formulário, nós iremos fazer uma triagem e lhe indicar a melhor ação de acordo com o seu caso. Então, nas sextas-feiras, nós temos esse grupo de orações às 18 horas. Ele dura, em média, 1 hora, então é das 18 às 19 horas. Só que eu queria fazer uma observação. Muitas vezes, a gente pede uma prece para alguém, a gente está intercedendo por essa pessoa. Só que a gente envia o formulário, nós do Centro Espírita estaremos neste horário em oração, mas você que está fazendo a oração pelo seu amigo ou pelo seu familiar, também precisa, neste momento, fazer uma prece, levantar o seu olhar para o alto, tranquilizar sua mente, o seu coração e interceder também por essa pessoa. Se você está fazendo um pedido para você mesmo, na sexta-feira, mantenha-se em prece às 18 horas. Coloque a água para fluidificar. Peça à espiritualidade irmã e amiga que deposite na água o remédio necessário para o seu tratamento. Peça que Jesus lhe oriente como você deve sair do seu momento de dificuldade. Então, nós sabemos que nesse momento não basta apenas pedir pelo outro, nós precisamos contribuir, dar a nossa contribuição para que os tratamentos ocorram. Na sexta-feira, nós também temos às 20 horas o tratamento à distância. Esse tratamento à distância das 20 horas é o tratamento que sempre foi feito no Morada Cristã para aquelas pessoas que não tinham condições de ir ao centro espírita. Então, faziam seus tratamentos à distância. Nesse momento de pandemia, de afastamento e isolamento social, tem aumentado muito o número de tratamentos realizados assim. Inclusive, queremos informar que o Morada Cristã está entrando em contato a partir dos entre 12 e 14 anos, que vão estudar a doutrina do Cristo, mas com uma linguagem voltada para eles. E voltada para os temas atuais, ou seja, não vai ser aquele estudo engessado e sem graça, né, que muitas vezes a gente está acostumado a ver. É um estudo bem dinâmico, bem cheio de atividades lúdicas também, mas todos voltados para a juventude. É bom, é interessante manter os nossos jovens nessa evangelização. No domingo, nós não temos atividades no Morada Cristã, mas nós indicamos e participamos do estudo do Evangelho no Lar, no canal EOS, com a nossa amiga e irmã Conceição Freitas. Ele acontece aos domingos, às 20 horas. E tem sido maravilhoso. Então, essa é a nossa atividade do domingo. Estão todos convidados para um domingo em família, a partir das 20 horas, em família e com Jesus. Nesse momento, nós também colocamos à disposição uma atividade no Morada Cristã, também de forma online, é o Diálogo Fraterno. Dizemos que é um coração amigo pronto a te ouvir e a te ajudar. Nesse momento de pandemia, se falou muito de um problema que pegou a todos nós de surpresa, que nos assolou de uma vez só. Só que esse não é o grande problema. Muitas vezes nós temos aquele problema escondido em casa que nós não nos damos conta. Temos um amigo, um marido, ou um filho, ou a esposa que está passando por um momento de dificuldade. Está deprimido, triste ou ansioso, porque muitas foram as mudanças que ocorreram conosco de uma hora para outra, e nem todo mundo está reagindo bem a esse momento. Para todas essas pessoas, meus irmãos,
nós colocamos à disposição o diálogo fraterno com a doutora Lourdes. Basta mandar uma mensagem de WhatsApp para o número dela que está aparecendo aí, e ela vai lhe retornar, marcando um dia e horário para atendê-lo. Importante esclarecer que esse não é um atendimento psiquiátrico, não é um atendimento médico. Ela vai fazer um diálogo fraterno, mas vai te ajudar a superar. Muitas vezes as pessoas têm procurado a doutora Lourdes e ela tem pedido para agendar, além do diálogo fraterno, tratamento à distância. Ela tem pedido para as pessoas procurarem os médicos, o psicólogo ou psiquiatra. Então, ela vai te ajudar a entender e a superar esse momento que nós estamos passando. Então, a todos, fiquem à vontade de mandar mensagem para a doutora Lourdes. Em razão do grande número de atendimentos, ela está disponibilizando 2 dias da semana para fazer o atendimento fraterno, que é na quarta e na sexta-feira. Basta mandar uma mensagem para o WhatsApp dela. Por fim, nós queríamos ainda informar que a livraria do Morada Cristã está funcionando a todo vapor, agora pelo sistema Passe, Pague e Leve. Então, quem tiver interesse em adquirir qualquer obra da doutrina espírita, basta entrar em contato com a Marina, com o número que está aí. Ela vai lhe enviar o nosso catálogo de obras, com os preços, e aí ela vai marcar um dia para você ir ao Morada receber a sua obra. Neste dia, se você não quiser, você não precisa nem descer do carro, basta entrar no nosso estacionamento e a sua obra já vai estar separada. Ela vem embrulhada em um saco plástico e você, depois de adquirir, pode passar o cartão de crédito, não precisa nem descer do carro, se você quiser. Leva a sua obra para casa, na sua sacola plástica, chegando lá, pode higienizá-la e assim não teremos mais um foco de transmissão do coronavírus. Então, meus amigos, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, nos ajudem a manter a nossa casa e a nossa causa. Esses são os avisos da tarde de hoje, mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, vou chamar a tia Maria para fazer a nossa leitura do livro Fonte Viva. Boa tarde, meus queridos irmãos. Eu vou ler hoje o livro Fonte Viva, a mensagem 29, Sirvamos. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios 6:7. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, e considera as necessidades de todos, caminhas entre perigos abismos, cavado por tuas criações inérbitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias do processo em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair, espetacularmente na mesma senda a que se acolhem, quantos precipitadamente aprecieis, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou na mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzir em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardais a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens
delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se fortes chamados à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vive entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizagem sublime. O trabalho é sempre instrutor do aperfeiçoamento. Se vamos sem prender-nos, em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Se vamos em qualquer parte, de boa vontade, como ao Senhor, e não como as criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Agora queremos convidar a Tati para fazer a nossa prece da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Vamos fechar nossos olhos, relaxar nossas mentes. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos do plano espiritual, agradecemos do fundo dos nossos corações pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para juntos recebermos suas palavras abençoadas, seus ensinamentos amorosos e seus exemplos caridosos. Que possamos, Pai, a cada dia, mais e mais, internalizar os seus ensinamentos e com inteligência, paciência e amor, colocá-los em prática. Desta forma, queridos amigos, pedimos autorização para darmos início a mais um banquete espiritual. Fiquem conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Queremos convidar agora Namico para a leitura do nosso evangelho de hoje. Então, vamos começar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 13, Missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades de inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim?
Tê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. E assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Bom, meus irmãos, agora, com a palavra, a nossa amiga e irmã Heloísa Vieira. Heloísa, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de, nessa tarde, compartilhar conosco os ensinamentos e as suas reflexões a respeito da missão do homem inteligente na Terra. Muito obrigada, minha irmã. Que Jesus e a espiritualidade, irmã e amiga, te inspirem para que você fale para nós as palavras do Cristo e elas toquem os nossos corações e as nossas mentes. A palavra é sua, minha irmã. Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade de estar retornando a essa casa nesse período tão peculiar para a humanidade, onde a gente se vale dos recursos da tecnologia para manter essa chama que nos une acesas, não é, minha irmã? Então, eu quero rogar, reiterando o que você acaba de pedir, a proteção dos nossos amigos espirituais, para que a gente realmente alcance os objetivos desse encontro desta tarde. Então, eu vou começar projetando uns slides que eu preparei, um instantinho só. Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo? Sim, está dando para ver, sim. Obrigada. Então, o assunto é por demais instigante, né? Porque nos fala diretamente a nossa vida. A missão do homem inteligente na Terra está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, tema 13. E nós vemos que esse capítulo tem o mesmo nome da bem-aventurança que Jesus anuncia no monte, está citado em Mateus 5,3, que, de fato, é uma das partes que compõe a plataforma do Mestre na sua missão conosco. Inclusive que Gandhi ressalta que se todos os livros do mundo fossem perdidos e restasse apenas as bem-aventuranças, o mundo não teria perdido nada. Então, é nessa plataforma de bem-aventuranças que Jesus estabelece, de fato, o roteiro de seu trabalho conosco. E nós vamos ver Kardec manifestando toda a sua eficácia e didática, colocando esse capítulo, além de com esse título, trazendo, antes de chegar na parte da instrução dos espíritos, colocando como último item a missão do homem inteligente na Terra, ele explica, primeiro, uma série de conceitos que nós precisamos compreender para poder, de fato, nos apropriar dessa missão do homem inteligente na Terra. Então, primeiro ele cita o que se deve entender por pobres de espírito, onde ele deixa bem claro que não se deve entender o pobre de espírito como pessoas débeis de inteligência, mas os dispostos a servir, ou seja, os assertivos,
aquelas pessoas afirmativas que realmente te encorajam a viver e a gente sempre gosta de estar próximo a elas, né? Que elas são muito interessantes na convivência conosco. Depois ele explica o conceito de aquele que se eleva será rebaixado, onde ele coloca elevar-se como a exaltação da própria personalidade, da própria grandeza, né? A pessoa se exalta falando de si própria, inflando o próprio ego e causando entre aqueles que com ele convivem uma impressão de autossuficiência nele, né? Onde essa autossuficiência gera, assim, naqueles que o assistem, um sentimento de inferioridade. E, automaticamente, esse sentimento de inferioridade promove o afastamento dessas pessoas. Então, fica dessas pessoas que convivem com essa pessoa que se envaidece de si mesmo, né? Ao mesmo tempo em que ele explica que o rebaixar-se não é, assim, a questão do servilismo. Não é o servir pelo servir, mas é o servir que vem precedido da disposição sincera de auxiliar, de servir. E ao ser manifesto esse sentimento, por nossa parte, o sentimento do rebaixar-se, nesse sentido que Kardec explica, o que suscita ao nosso redor? Só um minutinho. Exatamente os sentimentos bons. Tem até aquela expressão famosa que diz que gentileza gera gentileza, né? Mas o principal dos sentimentos bons que nós conseguimos despertar quando nos dispomos a servir mesmo com a pureza de coração, é exatamente a gratidão. Onde, na gratidão, a gente obtém, inclusive, processos terapêuticos, como aconteceu com o nosso querido Chico Xavier, que todas as vezes que se fala de excelência do relacionamento humano, não tem como não lembrar do Chico Xavier. E aqui eu queria lembrar o efeito da gratidão naquele episódio que aconteceu do cãozinho dele, segundo alguns dizem que é a cadela boneca, né, que era uma das que ele tinha, que adoeceu e exigia dele um esforço muito grande, porque depois que ele chegava do processo da psicografia, quase amanhecendo o dia, ele ainda ia colocar medicamento e cuidar do cachorro. E um parente, uma pessoa que residia na casa dele, comovido com aquela situação, achando que ele podia ser liberto disso, mata o cão. E ele fica profundamente magoado, tão magoado ao ponto de criar em torno do chakra uma mancha, que um dia Emmanuel chama e diz que ele, com aquela mancha, está prejudicando o serviço da psicografia. Então, a missão que eles tinham se proposto de escrever todas aquelas obras estava sendo prejudicada por conta daquela mancha. E o Chico fica muito preocupado e pergunta o que ele pode fazer, como é que ele pode se libertar daquilo. Aí Emmanuel explica que aquela mancha foi resultante da situação do episódio da cadela, ou do cachorro, e diz que para que ele se libertasse daquilo, ele tinha que identificar nessa pessoa o que ela mais gostaria de ganhar e dar a ela esse presente. O Chico fica angustiado e questiona com toda a sua simplicidade a Emmanuel como é que pode aquilo, se ele, tendo sido o prejudicado, ele tinha que ainda dar um presente a ela. Ele foi o ferido, por isso ele estava magoado. Aí Emmanuel explica para ele que é o processo de oferecer a outra face, que a lição não era dele, era do Cristo. Então, ele, a partir dali, não questionou mais, conseguiu identificar que o que a pessoa queria era uma máquina de costura, cujo preço era muito além aos ganhos do Chico, 10 meses, e aí ele faz um esforço sobre-humano e compra a máquina de costura. E no momento que ele oferece a essa pessoa a máquina de costura, o que acontece? Do peito dela sai um foco de luz
que vai na direção do peito do Chico, alcança o peito do Chico e dissolve a mancha escura que ele tinha em torno do chakra do coração. E aí a gente vê o valor da gratidão. O sentimento de gratidão dessa pessoa que recebeu a máquina foi tão grande que teve essa força terapêutica para resolver a questão do Chico, que estava, devido à mágoa que ele guardou em si, logicamente que de forma involuntária, o Chico era só bem, o Chico era só amor, mas ele tinha um amor imenso também pelos animais, né? Ele manifestava isso. Então, para ele, não era cansativo como a pessoa pensava que fosse. Mas ali, o próprio Chico é tratado pela gratidão da pessoa que recebeu o presente que ele, com muito esforço, ofereceu a ela. Aí a gente verifica como essas pessoas que realmente prestam-se a servir de todo o coração, promovem no coração daqueles que recebem o serviço sincero esse sentimento de gratidão, que acaba beneficiando aquele que serve. Em seguida, Kardec explica os mistérios ocultos aos doutos e revelados aos pequenos, onde ele começa dizendo, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Aqui já ainda é Kardec. Por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequenos. Essa é uma expressão de Jesus em Mateus 11, 25. E como Kardec nos explica o que significa douto? Douto é sinônimo de sábio, mas aqui ele se referia como aqueles que se orgulham do que sabem, se envaidecem pelo saber mundano que eles agregam. E como prudentes, que é um termo que causa espécie, que a gente considera a prudência uma virtude, mas aqui, nesse contexto, Kardec nos oferece o termo prudente como complemento dos doutos, que são aqueles que negam a existência de Deus e tratam a Deus, como admitem, como seu igual. Ou seja, eles têm a prudência diante do reconhecimento da paternidade divina, diante do reconhecimento da existência de Deus. E aí, Kardec explica os pequenos como os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus, é o oposto dos doutos, aqueles que não se consideram superiores a toda a gente, que é exatamente o que os doutos se consideram. Depois vem, já nas instruções dos espíritos, o item orgulho e humildade, onde aqui nós vemos o espírito Ferdinando explicando que o orgulho, exatamente, essa é contribuição minha, o orgulho de fato é a paixão do autoengrandecimento. Por trás de todos os nossos defeitos existe uma paixão que nos mobiliza a abrigar esse defeito nos nossos corações, nas nossas atitudes e trazê-los para as nossas ações. E é sempre uma paixão. Nós sabemos que as paixões mantidas no seu limite, elas nos impulsionam a grandes realizações. O problema é a gente exagerar na paixão, diz o Evangelho, né? E quando eles exageram na paixão do orgulho, eu saio completamente da perspectiva de auto-amor, por exemplo, que me faz reconhecer as minhas condições de filho de Deus, e por isso ficar feliz com aquilo e parecer orgulho, mas é uma paixão por si próprio, contida no limite ideal, que é o limite do reconhecimento a Deus por aquilo que eu ganhei, né? Então esse orgulho exacerbado, tendo por trás de si a paixão do autoengrandecimento, ele traz uma série de danos também para quem sente que a gente teria que fazer um seminário só com esse item do orgulho. O que o orgulho gera em nós? Mas uma das coisas, eu creio que a pior de todas é a solidão. Não existe um orgulhoso
que possa seguir na vida cercado de amores. Porque devido a ele se achar melhor que todo mundo, ele tem certeza que os outros não são capazes de alcançar o que ele alcança, então ele se distancia muito, geralmente fica na solidão, no topo da montanha que ele se julga colocar. Né? Inversamente, a humildade é a rainha de todas as virtudes. E ela Kardec inicia o comentário sobre a questão do orgulho da humildade, escreve, né? Ele começa se manifestando, eu acho bonita essa forma como ele começa o item sobre o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Desculpe, eu esqueci de silenciar o celular, só um minutinho. Pronto. Então, ele começa num processo simpático de conquista daquelas pessoas para quem ele se dirigia. Em seguida, ele diz: aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Não se colocou em nenhuma posição superior, em nenhuma condição de quem sabia mais do que todo mundo, e nem tampouco manifestou um poder sobrevalente ali naquela posição. E prossegue aos pobres de espírito, ou seja, aos humildes, que ele não só explicava, como também exemplificava, que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Ou seja, a missão conferida por Deus àqueles que realmente eram simples de coração, né? Humildes. O orgulhoso o orgulho é o terrível adversário da humildade, diz Lacordaire. E depois de todos esses esclarecimentos colocados na itemização, na organização do Evangelho, depois de passar por todas essas explicações, o nosso insigne pedagogo, o nosso codificador Allan Kardec, coloca o assunto missão do homem inteligente na Terra, ensinando-nos aqui, com essa simples disposição do conteúdo do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que para alcançarmos o entendimento da missão do homem inteligente na Terra, nós teríamos que compreender todos esses conceitos anteriores. Então, aí é Kardec ensinando duplamente, né? Facultando o desvendamento dos conteúdos da doutrina espírita e ainda demonstrando na própria organização dos conteúdos essa necessidade de um estudo realmente aprofundado e interessado para que a gente possa compreender os ensinamentos. E Ferdinando começa o item sobre a missão do homem inteligente na Terra, falando exatamente com humildade, recomendando aqui que nós não cheguemos a nos ensoberbar dessa situação. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, vamos ver o que Emmanuel nos oferece como um comentário a essa questão que nós estamos abordando. Ele fala das coisas invisíveis. É uma mensagem do livro Pão Nosso, que é o capítulo 55, e ele fala que o homem conhece apenas os resultados das suas próprias realizações transitórias, porque ele mesmo afirma que tudo que está ao alcance aos olhos físicos, ou está morto, ou está morrendo, ou seja, tudo que nós produzimos no corpo é eminentemente transitório. E acrescenta que a paisagem exterior que afeta o sensório, os nossos sentidos, é uma parte minúscula do acervo de criações divinas. Eu acho interessante quando o Haroldo diz que essa referência, esse limite da nossa visão, do nosso alcance sobre tudo que há, é humilhante para nós, mas é a nossa realidade. E Emmanuel ainda acrescenta aqui que isso que eu consigo ver da paisagem exterior, que estaria ao meu alcance dos olhos materiais, ainda sofre um outro condicionamento que é do meu próprio desenvolvimento.
das possibilidades que eu já tenho em mim de ver. O quanto meus olhos, o quanto os meus sentidos já cresceram para que eu apreenda o que está à minha disposição de ver. Então, além dos limites naturalmente impostos ao homem pelos desígnios divinos, eu ainda tenho os meus próprios limites pessoais que se referem ao meu crescimento, meu estágio de desenvolvimento. E aí eu trouxe do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, uma reflexão sobre um desses fatores grandiosos que nós não temos alcance, que é exatamente o fluido cósmico universal. André Luiz chama o fluido cósmico universal de hausto divino. Ou seja, o que é hausto? É uma aspiração profunda, é uma ação de sorver, não é absorver, é sorver o ar. Ou seja, o hausto divino deve ser sorvido por mim para que eu tenha vida. E aí ele diz que esse hausto divino é onde tudo que vive, vibra e vive, como peixes no oceano. E complementa que em Deus nos movemos e em Deus existimos. Ou seja, olhando o macrocosmo e olhando o microcosmo, as condições que compõem o universo, o multiverso, o infinito, e as condições que compõem nosso ser, tanto físico quanto espiritual, nós vemos que esse hausto divino está dentro e fora de mim. Eu vibro e vivo nisso, e sem isso não há vida. Outro exemplo que eu trouxe é o da nossa Via Láctea, que também está na Evolução em Dois Mundos. E Emmanuel compara aqui com a grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. No entanto, a Via Láctea é a nossa casa. E nós sequer temos a capacidade de dimensioná-la, não temos condições de medi-la para saber qual a extensão dessa nossa propriedade que nos foi dada por Deus para que a gente sorva esse hausto divino, sorva essa essência que me faz viver. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. E os Espíritos respondem sumariamente, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Quando os Espíritos dizem, limitam a este mundo, Kardec inteligentemente avança e pergunta, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que estão ocultas? E os Espíritos respondem, orientando, esclarecendo. O véu se levanta aos seus olhos, aos olhos do homem, à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ou seja, o fator limitante, mesmo enquanto eu me elevo e vou me depurando, mas se no corpo e até em espírito, faltam-me sentidos para compreender a magnitude da criação. E aí eu me lembrei da parábola dos talentos. A parábola dos talentos é onde Jesus nos esclarece exatamente esses limites e essas restrições, os limites do que nos é concedido, do alcance que nos é permitido, e os limites da nossa própria competência, da nossa condição de adentrar a esses limites que me são concedidos. E ele conta a parábola dizendo que um senhor vai viajar, ele tinha muitos servos, e confia aos servos 3 níveis de concessões. Ele oferece o que Jesus chamou de talentos a um, oferecendo a ele 5 talentos, a um segundo ele oferece 2 talentos, e a um terceiro ele oferece 1 talento apenas. Então, observa-se aí, já de imediato,
que na destinação dos talentos houve uma restrição por parte daquele que concedeu. Ele não ofereceu em pé de igualdade para os 3 servos o mesmo valor. Ele já teve um juízo de valor no sentido de que aquele a quem mais será dado, mais será cobrado. E em decorrência disso, eu não posso oferecer a uma criança que está no ensino fundamental, fazer a ela um questionamento de um universitário. Então, Jesus já nos mostra essa organização divina no sentido das concessões. E aí, aquele que recebeu 5 talentos, quando o Senhor voltou, ele foi todo feliz, verificar o que tinha acontecido com as concessões que ele havia dado, e o que aconteceu com aquele que ganhou 5 talentos. Chegou na sua simplicidade, como se não tivesse feito nada demais, e disse: eis que, Senhor, como tu me deste 5 talentos, eu movimentei e os multipliquei. Hoje eu te entrego aqui 10 talentos. E o Senhor, muito feliz, agradeceu, abençoou e chamou o segundo servo. O segundo servo agiu como o primeiro, na medida do que ele tinha recebido, também multiplicando os talentos. E quando ele chamou o terceiro, aquele que tinha recebido só 1 talento, ele disse: Senhor, como eu sei que tu tiras de onde não semeias, e eu sei que tu és muito rígido nas tuas negociações, eu, com medo de perder o único talento que me deste, enterrei-o na terra. Que significado profundo tem isso, gente? O que nos é oferecido pelo Pai como condições de atuação, o espaço que Ele me concede, eu não sou capaz ainda de fazer a gestão disso. Aí, o que o Senhor fez? Aborrecido com a inabilidade e incapacidade do servo, disse que ordenou que lhe fossem tirado o único talento que tinha sido dado e que a ele não haveria oportunidades, né? Ele fez uma observação severa com relação a esse servo. E o motivo que levou o servo a proceder dessa forma foi exatamente as crenças limitantes que ele tinha, onde o medo era, com certeza, o maior fator para ele agir como agiu. E aí nós vimos no Relicário de Luz, editado pela FEB, uma descrição de vários tipos de medo relativos a essa questão do servo que enterrou o talento na terra. O medo de trabalhar e não dar conta, o medo de servir e ser tido como humilhado, ser humilhado por isso, o medo de fazer amigos e não dar conta dessas amizades, ou seja, não ser capaz de administrar um círculo de amizades, o medo de desapontar as pessoas, desapontar aqueles que eu amo, e por isso, às vezes, até eu me tranco com as sugestões que eu posso dar, com as soluções das situações que surgem, e eu deixo de oferecer no meu juízo de baixo valor, temendo desapontar aqueles para quem eu posso oferecer as minhas sugestões, as minhas opiniões. O medo de sofrer. O medo de sofrer, que é uma questão tão inerente à condição humana. O Evangelho nos diz que viver é sofrer. O Livro dos Espíritos nos diz que estar na carne significa encarar as vicissitudes da vida, que por si só são sofrimentos. Ou seja, eu ter medo da coisa mais óbvia da minha existência humana e da minha condição de ser vivente no mundo de provas e expiações e envergando um corpo físico, onde a carne me faz sofrer, é um absurdo dos maiores. Denota uma total inaptidão com relação ao conhecimento das minhas próprias prerrogativas e das minhas próprias necessidades no mundo. O medo da incompreensão, que é muito parecido com o medo de desapontar, mas diante desse medo da incompreensão, eu também me isolo e deixo muitas vezes de fazer ricas contribuições que só eu poderia fazer, ou seja, e causo prejuízo à minha volta. O medo da alegria, gente.
quanta gente tem dificuldade, nós somos espíritas, observados por outros segmentos religiosos, cristãos mesmo, e tidos como pessoas entristecidas. Enquanto no catolicismo o pessoal bate palmas, aplaude o celebrante, canta muito, muitas vezes o espírita faz uma prece muito contida, muito contrita, tem dificuldade de levantar os olhos, se julga muito humilde, nem o cisco que o Chico Xavier dizia ser, mas ao mesmo tempo que ele dizia, eu sou um cisco, meu nome é Francisco, mas eu prefiro pensar que sou só um cisco, mas um cisco de Deus. Noutra ocasião, ele disse que ele não andava, ele se arrastava, mas ele se arrastava sempre para frente, ou seja, ele, com muita alegria e com muita gratidão, ele manifestava os dons divinos que ele reconhecia nele. E o medo da dor. Volta à questão do medo de sofrer, porque, na verdade, a dor, que é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, eu, ao renegá-la, sem ter a consciência de que estou adiando compromissos, adiando resgates, adiando burilamentos, ou seja, estou perdendo a oportunidade de purificação, eu estou, de fato, também manifestando um total desconhecimento da razão de viver, da razão de existir no corpo. Então, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, essas pessoas que se deixam conduzir pelo medo transformam-se em campeões da inutilidade. É realmente isso. Porque diante de tudo isso, o que acontece conosco? Nos imobilizamos. O medo nos imobiliza. Muitas vezes é preciso ter coragem de suplantar o medo que nós reconhecemos ter, mas que nós, pela ajuda divina, temos a força e a coragem de subvertê-lo e agir. E às vezes nos surpreendemos. Nos surpreendemos quando encaramos esse medo e vemos que os frutos que nós colhemos são bem adversos daquilo que eu pensara antes. Eu me surpreendo muitas vezes quando, movido por essa coragem, muitas vezes suplicada a Deus, suplicada aos bons espíritos, enfrento as minhas verdades, enfrento as situações que eu mesmo gerei, enfrento todas essas probabilidades aqui de trabalhar e não dar conta, de servir e ser mal interpretado, de fazer amigos e não poder, não ter a capacidade de usufruir, de desapontar ou de causar incompreensão, de sofrer, de ser alegre. No momento que eu subverto isso e consigo fazer o oposto, eu realmente, geralmente, me surpreendo pelo aspecto mais positivo. E na mensagem do dinheiro, no Evangelho por Emmanuel, nós temos um comentário aqui na série Evangelho por Emmanuel, que se refere a Mateus 25:14, ele fala que há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas. E sugere: observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu. E não te esqueças que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. Ou seja, quando Emmanuel comenta isso também, eu não coloquei aqui, mas Emmanuel comenta na mensagem Sucessos e Insucessos, o momento em que Paulo recebeu, começa com a citação da carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo agradece aos filipenses pela oferta de ajuda material que ele recebeu e fica muito feliz com o comportamento daqueles filhos, daquela comunidade que ele criou. Então, ali, Paulo realça que ele não está alegre porque gosta de ganhar presentes, porque ele já se acostumou a viver na abundância e a viver na escassez. Mas ele se alegra por constatar a forma como a comunidade de Filipos via o trabalho dele na divulgação da Boa Nova. Então, ele estava feliz como um pai que se excita com resultados bons que o filho alcança.
mesmo que esse pai não tenha com isso nenhum ganho. É maravilhoso isso. E ali Paulo realça essa importância do trabalho. Ele vê no fundo de tudo, no fundo de toda essa gratidão que ele teve pela dádiva recebida, a importância do fundamento do trabalho como o único caminho para se obter riqueza. Com relação a talento, eu obtive também do Reformador em dezembro de 1954, na página 287, ele fala do talento esquecido. E um desses talentos é mencionado a oportunidade. Então, a oportunidade é sempre um talento valioso que nós não podemos deixar escapar. Aprendemos que existem 3 coisas que nós não podemos perder em hipótese alguma, né? E que nós, uma vez realizando, vamos colher os resultados dela inexoravelmente delas. Ou seja, a palavra dada, a oportunidade perdida e a flecha lançada. Eu jamais vou ser capaz de recuperar a oportunidade perdida. Porque quando ela surge num tempo e num espaço, num determinado contexto de vida que está fluindo. E no momento seguinte, eu não terei como trabalhar mais aquela oportunidade que era inerente àquela oportunidade que eu vivia anteriormente. E dentro dessas oportunidades, eu posso ter, pelas vias do desejo, ou seja, da minha vontade de realização, por exemplo, o rompimento do círculo da maledicência. O que acontece quando eu estou num círculo de pessoas e alguém coloca uma maledicência sobre alguém, que obviamente não vai estar no círculo, porque se tivesse, provavelmente não fosse mencionada com maledicência. E eu ouço, a partir do lançamento daquela semente de maledicência, todos os componentes daquele círculo se inflamarem e, curiosamente, quererem saber mais, curiosamente se interessarem por escarafunchar mais a vida daquela pessoa, e eu fico a observar, e no momento que isso chega em mim, cabe a mim mudar o fluxo dessa situação. Colocando exatamente o quê? Um aspecto que eu conheço dessa criatura que seja positivo. Heloísa, eu tenho que fazer isso com um ar de dono do bem, de senhor da verdade, de juiz que julga a opinião dos outros? Absolutamente. O ideal é que eu faça isso aí com o jogo da conversa, no sentido que eu valide o que estão falando, mas que eu ofereça um novo olhar para aquele mesmo aspecto. E, surpreendentemente, também aí, a gente percebe que a força do bem é arrebatadora, que geralmente, num fator de segundos, eu consigo reverter esse fluxo e consigo suscitar nesse círculo de pessoas um olhar para essa pessoa de quem se fala de forma diferenciada. Ou seja, eu prestei um grande serviço, não só àquela pessoa, mas a mim mesmo, enquanto trabalhando os meus próprios sentimentos, enquanto sendo capaz de aplicar um conceito de paz, né, no contexto em que eu vivo, quanto beneficiei a forma de se sentir de todas essas pessoas que estão naquele círculo. Outra coisa é fortalecer com um sorriso o ânimo abatido. Quem experimenta, quem vive, sabe. Tanto é que a gente reconhece o sorriso como a chave que abre mais portas do que a questão da própria chave da porta, né? Da que a palavra entre. Quando você abre a porta e manda entrar, isso é menor em termos de possibilidade de entrada do que o próprio sorriso. O sorriso, ele escancara a relação entre os seres. O sorriso é uma arma extremamente forte para quebrar qualquer aspecto de má vontade ou de mau ânimo, ou seja, alguém chega com um ânimo abatido, com um ânimo raivoso, e você, sem sarcasmo, aí é questão de observar e agir corretamente, não podemos ser sarcásticos nessa hora, de rir, por exemplo, da desgraça do outro, de rir da dor do outro. Não. É
acolhendo a dor do outro, acolhendo o abatimento do outro, eu ser capaz de esboçar um sorriso e, nesse sorriso, expressar uma energia que envolve, uma energia caridosa que envolve e acolhe. E, nesse acolhimento, eu consegui fortalecer o ânimo do outro. Já de saída, antes de qualquer palavra, eu já estou abrindo essa possibilidade de acolhimento. Ajudar o mal a sentir-se menos duro e auxiliar o bom a revelar-se sempre melhor. Eu me lembro muito aqui, gente, no diálogo com os espíritos, nas reuniões mediúnicas. Quando o espírito geralmente, quando chega, não é só isso que acontece nas reuniões mediúnicas, mas quando ele chega revoltado com alguém, ou com alguma coisa, ou com o próprio movimento, ou com o próprio Cristo, e fala coisas nas quais você consegue, observando com carinho e com cuidado, você consegue enxergar virtudes dentro daquela fala. Você consegue enxergar coisas boas dentro daquela fala. E você se utiliza dessas coisas boas, às vezes nas entrelinhas, às vezes no respirar que o médium faz pelo espírito, você consegue acolher aquilo e recolocar para o espírito, tirando ele também daquela sintonia vibratória para o lado do mal. E mostrando a ele que ele também tem o bem dentro dele, porque todos temos, né? O que acontece com os maus é um ligeiro desvio do que eles realmente são predestinados a um dia ser, que é exercer o puro bem. Então, e quanto ao bom, a gente conseguir enxergar no bem que foi feito coisas que aquele que fez não teve sequer a intenção de fazer, não teve sequer a consciência de que fez. Hoje eu vivi um exemplo que depois eu percebi que eu me senti como o Paulo na hora que agradeceu a oferta aos filipenses, quando eu recebi do meu filho mais velho uma dádiva, e a dádiva foi significativa, mas no documento oficial estava o nome dele como segundo item. E na hora que eu li o nome dele, a emoção por ver o nome do meu filho completo ali superou o valor do que eu recebi. E ali eu respondi para ele no WhatsApp que de tudo o que mais me tocou o coração foi ver o nome dele ali. E terminei a mensagem com Ave Cristo. Agradecendo a Jesus, saudando a Jesus por esse presente de Deus que eu consegui enxergar no meu filho. Então, no momento que eu dei para o meu filho essa resposta, esse feedback, essa observação, ele me responde com uma carinha ruborizada, que é bem o jeitinho dele, ele sorri, assim, é muito singelo e fica vermelho com qualquer elogio, com qualquer coisa que saia um pouco do script, que ele é muito razão, ele é muito pé no chão. Então, ele me responde com aquele sorriso singelo, com a carinha, com as faces ruborizadas, que é bem o jeito dele, e que aquilo me diz que ele sequer havia pensado nisso. Então, no momento que eu vejo um bom ato, algo mais que aquele que procedeu não havia percebido, e eu ressalto isso, eu estou reforçando esse bem e estou ajudando esse ser a ser, apesar de bom, cada vez mais melhor. Prestar um serviço insignificante ao vizinho, né? Aqui foi tão objetiva a sugestão que a gente não tem muito o que comentar, né? Mas é aquela boa vontade que muitas vezes o vizinho jamais espera da gente e que a gente pode realizar, apesar das nossas, às vezes, até dificuldades com os vizinhos, que infelizmente, pela nossa inferioridade humana, não é impossível de haver, o vizinho ficar surpreendido com aquilo. E, a partir dali, eu estabelecer um novo nível de consideração, eu não digo nem de relacionamento, mas de consideração com o meu vizinho. Outra coisa é cultivar algum trato anônimo de solo. Pensa, como acontece, nós tivemos recentemente uma informação, se não me engano, em São Paulo, de uma senhora que cultiva uma horta num lugar muito hostil e abandonado, que antes era lixeira.
Então, você pegar um trato de solo que está completamente maltratado, completamente inaplicado para nada, ou seja, até prejudica quem vive ao seu redor, e ali você cultivar, por exemplo, uma horta ou um jardim. E depois você ter o deleite de colher desse teu trabalho uma resposta que a natureza te deu de forma extraordinária. E que você, se não tivesse feito o trabalho, você não teria a oportunidade de usufruir dessa benesse, né, ou desse ganho. E prosseguindo com o talento esquecido, lá no Reformador é mencionado o tesouro do tempo. O tempo se faz no momento em que eu tenho que agir. Como a gente já falou um pouquinho, se eu deixar de agir no tempo certo, eu perco o fator temporalidade, que exatamente seria a razão daquela ação, a razão daquele trabalho. Ou seja, o tempo é o maior de todos os talentos. Ele fala que aqui que além de todos os dons, permanece o tesouro do tempo, que nós não podemos desperdiçar. Ou seja, assim como se fala que a oportunidade é uma moça muito bonita, mas que é careca e tem um tufo de cabelo na testa. E quando você a vê, você não quer perdê-la. Aí você perde o tempo de realmente se entrar em trabalho para obtê-la, e nesse tempo perdido ela vira as costas. Quando ela vira as costas, atrás ela não tem nada em que você segurar, e ela se vai. É exatamente o tempo inadequado da ação. Eu agi, mas agi com delay, né? Eu espero que minha voz não esteja tendo delay para vocês. Eu espero que minha voz esteja chegando aí com vocês no tempo real. Mas a ação no momento certo é o que realmente dignifica o trabalho, aplica as minhas potencialidades para que eu colha também no tempo certo aquilo que o meu talento foi capaz de realizar. É com o talento esquecido, tanto a oportunidade quanto o tempo, né, das horas, que edificaremos o nosso caminho. O que é edificar o nosso caminho? Torná-lo mais consistente. Facilitar com que não somente eu passe por aquele caminho em segurança, mas como que há outros que venham atrás também possam passar. E aqui ele diz rumo à espiritualidade superior, que é o nosso destino inexorável. Na aplicação silenciosa com Jesus. Porque Jesus prometeu que ficaria conosco até o fim dos séculos. E asseverou com justiça que receberemos individualmente. Olha que trabalho que a gente dá para a providência divina. O computador de Deus tem que fazer essa compilação e essa contabilidade não por série. Ele faz individualmente. E às vezes a gente tem o direito, a gente se acha no direito de classificar, por exemplo, as pessoas que chegam na casa espírita por tipo. Ah, é mulher? Então a mulher gosta desse tratamento. É homem? Ah, com homem tem que ser assim. Ah, é homossexual? Ah, o homossexual eu só posso tratar desse jeito. É criança? Todas as crianças nessa faixa etária vão ter que tratar desse jeito. Nós ouvimos há pouco a explicação da Aline sobre a questão da evangelização, trazendo incentivos, estímulos contemporâneos, atuais e presentes na vida das crianças e dos adolescentes, para que exatamente desperte interesse. Então, enquanto eu na casa espírita me arvoro, por exemplo, a classificar e colocar no mesmo plano variadas pessoas, a providência divina se preocupa e se ocupa de nos aquinhoar a cada um segundo as nossas obras. É muito interessante nós pensarmos nisso. Emmanuel vem também prosseguindo essa questão da mensagem que eu citei lá no começo, Coisas Invisíveis, dizer que nós temos que fazer corretamente o que pede o dia. Aqui ele fala de correção, ser correto no que eu devo fazer, e também
de aproveitamento pleno do tempo. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Assim como Jesus pergunta a Pedro, Tiago e João, quando ele desce do horto e encontra eles dormindo, Jesus pergunta: nem por uma hora pudeste velar comigo? E aquela uma hora significa para nós, tem o símbolo de uma existência. Aqui também eu faço essa interpretação. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje. O dia de hoje é o aqui e agora. É o aproveitamento pleno dessa minha reencarnação. E não precisarás repetir a experiência amanhã. Não precisarás voltar para concluir o que tu deixaste de fazer, agora acrescido da missão e da responsabilidade para essa nova existência. Eu tenho que ser perspicaz no aproveitamento dessa experiência. Porque é exatamente isso que mais aturde o espírito logo após a desencarnação. Eu já ouvi, literalmente, de um espírito dizer que o que mais o afligiu ao chegar na vida espiritual foi exatamente compreender que ele tinha perdido muito tempo. E a gente vive deixando para depois, né? A gente acha que só vai dar para encarar uma determinada função na casa espírita depois que concluir a faculdade. Só vai dar para fazer determinada coisa, por exemplo, assumir a função de aplicador de passe, quando eu tiver uma postura e um comportamento que seja coerente com a postura e o comportamento que deve ter um aplicador de passe. E não assumo a responsabilidade para contar com ela, para me ajudar a assumir a condição ideal para ela. É por isso que Paulo nos diz que mesmo com os joelhos desconjuntados, nós temos que prosseguir. Se nós formos esperar, estar prontos para poder assumir determinadas responsabilidades no bem, nós nunca vamos assumir. Porque prontos nós estaríamos depois de assumi-la. Depois de compreender através do exercício no bem e de absorver as bênçãos desse exercício no bem. Aí eu vou me modificando pouco a pouco. E para isso, para essa questão desse aproveitamento, a obra Missionários da Luz de André Luiz nos traz o conceito de completista. E lá ele cita, no capítulo 12, que desprezamos 50, 60, aliás, não é André Luiz, é Manassés, orientando André Luiz, que nós desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente, não é esporadicamente, frequentemente até mais de nossas possibilidades. É um fator profundo de reflexão para nós que estamos aqui, que viemos para cá com uma missão, viemos para cá com um propósito. Eu já tive notícia que o Haroldo Dutra Dias está escrevendo uma obra que vai tratar sobre o propósito. Mas essa questão do propósito existencial, a mim, por exemplo, suscitou interesse muito antes de eu ser espírita, quando nas lidas, nas questões da qualidade, nas questões da administração, nas questões da paz, que eu tive a oportunidade de conhecer antes, e processo de autoconhecimento, isso me foi oferecido lá naquela ocasião, que seria a chave da felicidade. Que o grande esforço do ser é identificar o seu propósito existencial. Porque em identificando, eu vou ter condições de persegui-lo, de me esforçar para alcançá-lo. Ou seja, isso é fator de autorrealização. E a autorrealização é a última posição da escala, né, da hierarquia das necessidades de Maslow, onde ele fala que a autorrealização, de fato, é o estado de maior felicidade. Então, compreendendo esse meu propósito, compreendendo aquilo que me cabe realizar nessa existência, eu sou já, aqui e agora, capaz de usufruir da felicidade possível ao homem na Terra. E Allan Kardec nos traz conceitos
que a respeito da doutrina, que onde mostra que o espiritismo realmente demonstra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e a vida na Terra é um momento entre as muitas vidas que quanto no plano espiritual. E voltando a Ferdinando, com a missão do homem inteligente na Terra, ele observa: se Deus vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, olha aí a minha capacidade, as minhas potencialidades desenvolvidas por mim, mas no meio que me foi concedido. Se eu não tivesse a concessão desse meio, eu não teria condições de poder desenvolver a minha inteligência. É a família que eu nasci, como diz lá na mensagem do Chico, né? Nasceste na família que precisavas, na cidade que precisavas, tens os atributos que precisavas ter, tudo me é dado pela providência divina, de forma a me possibilitar o desenvolvimento que eu posso ter naquela existência. É uma missão, diz ele, com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Olha aqui claramente Ferdinando nos explicitando que muito será cobrado a quem muito foi dado. Dos 5 talentos, aquele senhor, o mínimo que poderia esperar daquele servo, pela condição e capacidade, exatamente essa resposta, ou seja, naquela missão, o servo foi completista. Porque era isso que o Senhor esperava dele. Conduzir as inteligências retardatárias que Deus coloca no meu entorno, para que, como Paulo diz, como numa fila, eu segurando na mão de quem está à minha frente, posso estender a mão, atrás de mim, após, no momento inerente àquela posição, no estágio evolutivo em que se encontra aquela criatura. Se eu já tive a oportunidade de absorver força para estar num degrau acima, eu posso estender a mão e trazê-la, pelo menos, para onde eu estou. E é isso que diz Ferdinando, Deus espera de nós. É isso mesmo, não foi muito bom. Então, nós já tínhamos combinado e a Tati vai fazer a nossa prece de encerramento da tarde de hoje, com essas reflexões maravilhosas que ficaram na apresentação muito boa da Heloísa, que infelizmente não pôde ser concluída em razão de problemas com a internet. Hoje realmente está muito difícil aqui e, infelizmente, a transmissão dela foi cortada. Então, Tati, você faz a nossa prece de encerramento de hoje. E a todos, gente, um final de semana maravilhoso, repleto de muita saúde, muita paz, muita harmonia em nossos lares, que eu acho que é o mais importante, e tudo de maravilhoso em nossa vida. Tati, por favor, faça a nossa prece. Tá bom, vamos fechar nossos olhos. A prece agora de encerramento será a prece de Cáritas, uma prece psicografada há muitos anos, numa noite de Natal. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia,
ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.